Superintendência de Serviços Rodoviários de Volta Redonda vai interditar a Rua 60, no bairro Vila Santa Cecília, nos dias 24 e 25, sábado e domingo, de 8 às 21 horas, para a realização do serviço de troca de rede de gás no local. A interdição vai acontecer no sentido Rua 21 para a Rua 60. Os motoristas devem entrar pela Rua 35 e seguir pela Rua 62. A Guarda Municipal de Volta Redonda estará no local auxiliando o trânsito. O prefeito de Volta Redonda, Elderson da Silva, o Samuca, apresentou uma proposta ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para parcelamento das dívidas do município com os precatórios. O valor, segundo dados obtidos junto ao governo, gira em torno de 62 milhões de reais. Precatório é o reconhecimento judicial de uma dívida que o ente público tem com o autor da ação processual, seja ele pessoa física ou jurídica. Os precatórios podem ser de natureza alimentar, quando decorrem de ações judiciais, como as referentes a salários, pensões, aposentadorias, indenizações por morte ou invalidez, ou de natureza não alimentar, quando decorrem de ações de outras espécies, como as referentes às desapropriações e tributos. O prefeito afirmou que o governo anterior parcelou os pagamentos em acordo com o TJ, porém parou de pagar o parcelamento em agosto de 2016. Agora, de acordo com a legislação federal, estes débitos municipais deverão ser quitados até o ano de 2021. O precatório ali, 62 milhões de reais, está ali no processo 2854, nós apresentamos uma proposta, inclusive, eu fui ao tribunal, a desembargadora, que cuida de precatórios, apresentar uma proposta de parcelamento do precatório, que a Prefeitura de Volta Redonda também nunca pagou. E tem uma lei federal que agora ela nunca pagou precatório e nós fomos apresentar a desembargadora que tem um prazo até 2020 para quitar todos os precatórios até 2020. É uma lei que obriga a prefeitura. Precatórios são aquelas dívidas do passado, dívidas da prefeitura, trabalhista, fornecedor, enfim, dívidas de forma geral que entra no passivo trabalhista e que a prefeitura tem que pagar. Essa ordem de 62 milhões nós temos que quitar até 2020 pela lei federal. Então eu fui até a desembargadora no Rio de Janeiro, junto à Procuradoria-Geral, para apresentar uma proposta de quitação parcelada e que ainda não veio a resposta oficial dessa nossa proposta. Nós temos esse prazo. Pode ir. Tem a emenda, ele fez uma adesão, a emenda constitucional 62, para pagar o precatório, só tem que ele pagou em julho e dali para frente ele não... o Rosa está lembrando aqui, é isso. Como Volta Redonda aderiu a essa emenda constitucional para pagar precatório e não pagou, de junho de agosto de 2016 para frente não foi pago mais, e aí agora eu fui lá na desembargadora para apresentar uma proposta para dar um fôlego. A gente está esperando a resposta do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região informa aos seus associados dependentes que mais de 20 serviços estão à disposição por meio de convênios. Descontos especiais em consultas médicas, tratamentos odontológicos, laboratório, medicamentos, cursos nos ensinos superior, médio e fundamental, lazer e atividades físicas. Informe-se pelo 3348-2508 e aproveite os benefícios de ser nosso associado. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região, Sebastião Paulo, presidente e sua diretoria. Nossa cidade está mudando e a Câmara está acompanhando essas transformações. Em 2017, faça a diferença. Participe dessa transformação comparecendo às sessões plenárias da Câmara Municipal. Todas as segundas, terças e quintas, às 18 horas. As sessões também são transmitidas através do site voltaredonda.rj.leg.br. Câmara Municipal de Volta Redonda. Trabalho e transparência.
O Sindipaz reúne mais de 30 empresas de transporte coletivo, respondendo por 15% do transporte público regular do estado do Rio de Janeiro, com mais de 1.300 ônibus com idade média de 5 anos, transportando milhões de pessoas entre pagantes e gratuitos em 300 linhas entre transporte municipal e o intermunicipal, oferecendo acessibilidade, mobilidade urbana, preocupação com o meio ambiente, bilhetagem eletrônica própria, atendendo a região sul-fluminense e Costa Verde. Acesse o nosso site www.sindipaz.com.br. Sindipaz, transportando com excelência. Nem todo ciclista é atleta. A bicicleta é principalmente um meio de transporte. Ela pode ser usada por qualquer pessoa para facilitar o deslocamento. Por exemplo, cada vez mais gente vai trabalhar de bicicleta. Ela é também usada para transportar pequenas cargas. Você pode ir à padaria, levar as crianças à escola. A rua é de todos. O ano começou. O que você está esperando para fazer melhor, ou o seu melhor? É importante olhar para frente e perceber que o mundo caminha com a gente. Que existem pessoas que inspiramos e que nos inspiram, que nos fazem pensar mais e copiar menos, e que nos ensinem que errar também faz parte do aprendizado. Pessoas que nos mostram que os sonhos não são impossíveis, mas que para alcançá-los é preciso se dedicar. Pós-graduação Unifoa. Os melhores profissionais estão aqui. Vitor Contabilidade. Profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade. É um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. Em menos de 12 horas, perdi minha filha para a dengue. Ela tinha um sorriso tão bonito. A hora que eu vi ela entubada, aquele olho pedindo socorro, eu vi que eu estava perdendo minha filha. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Comunicado da Prefeitura Municipal de Volta Redonda. A ex-secretária de Saúde de Volta Redonda, Márcia Cury, comunicou ao governo municipal que não irá assumir a direção administrativa do Hospital São João Batista. Ela havia sido indicada ao cargo pelo Colegiado Permanente de Gestão Integrada, após o Dr. Alfredo Peixoto ter assumido a Secretaria de Saúde. A Márcia Cury, a atual gestão agradece pelo período em que ela contribuiu para a saúde pública de Volta Redonda. O Hospital São João Batista segue temporariamente com José Geraldo de Castro Barros como diretor médico e administrativo. O plenário aprova a indicação de novo conselheiro da Genersa. Comissão de Saneamento pede apoio do MP para fiscalizar despejo de esgoto na Barra. E Comissão de Educação cobra informações sobre execução do orçamento da área. O Jornal da Alerj começa agora. Os 25% do orçamento estadual previstos em lei para serem investidos na área de educação têm sido aplicados quase que exclusivamente no pagamento dos servidores. A Comissão de Educação da Alerj cobrou da Secretaria Estadual de Fazenda detalhes sobre a aplicação de recursos na educação em 2017. Segundo o secretário de Fazenda, a crise financeira do Estado diminuiu a arrecadação de receitas. Gustavo Barbosa acredita que a adesão do Rio de Janeiro ao plano de recuperação fiscal, em um curto prazo, vai permitir ao governo bloquear o pagamento da dívida e contrair novos empréstimos junto à União.
podendo assim voltar a investir na manutenção e desenvolvimento das escolas do estado. O que ocorre é que a despesa de pessoal com relação à área de educação, ela tem apresentado um crescimento que tem consumido bastante desse recurso. É isso que a gente vem colocando, ou seja, o Estado tem cumprindo os 25% de recursos, mas em função da sua limitação de recursos, o valor tem sido praticamente destinado ao pagamento de salário. E a alternativa que a gente entende como principal é esse acordo com a União, em que a gente entende que ali a gente consegue sair no curto prazo dessa situação terrível do não pagamento de salário dos servidores. A representante da União dos Professores Públicos do Estado relatou à comissão como as escolas vêm sofrendo com o que chamou de sucateamento da educação. Para ela, a Secretaria de Educação, como forma de otimizar as despesas, tem fechado escolas, diminuído o número de turmas e obrigado os professores a dar aulas de outras disciplinas para as quais não estão habilitados. Recebemos no sindicato várias denúncias de escolas sendo fechadas, de alunos que recebem notas sem terem tido uma aula sequer daquela determinada disciplina, né, porque não há professores. Então o professor ele faz um concurso público para determinada disciplina que ele se formou e ele é obrigado a dar aula de outra disciplina. Existem várias situações no mesmo sentido. Presidente da comissão, o deputado Conte Bittencourt, discordou da posição da Secretaria de Fazenda. Para ele, os 25% previstos na Constituição Federal devem ser investidos na manutenção e no desenvolvimento das escolas, que desde 2015 têm tido contratos de portaria, limpeza e merenda cortados ou diminuídos. Ele vai pedir à Cefaz que encaminhe à comissão a execução orçamentária dos 2 últimos anos para saber de fato o que foi investido na estrutura das unidades de ensino. O cumprimento só do aspecto fiscal não quer dizer que se cumpriu no aspecto qualitativo, que é o recurso chegar na ponta, para que se mantenha a manutenção. O que é que diz a lei? Esses 25% é para garantir manutenção e desenvolvimento do ensino. A partir do momento que contratos são suspensos, serviços são comprometidos e a escola na ponta sofre consequências na execução do seu projeto pedagógico, ou seja, não pode ser considerado só o aspecto fiscal nesse debate. Então a nossa tese continua sendo a aplicação financeira e não fiscal. E financeira, no meu entendimento, significa pagamento realizado. A Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj pode pedir apoio ao Ministério Público Estadual para agilizar as investigações sobre o despejo de esgoto na Lagoa de Marapendi, na zona oeste do Rio. De acordo com os deputados da comissão, condomínios e hotéis da região podem ser os responsáveis por jogar detritos na lagoa irregularmente. Representantes da Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente, responsáveis pela emissão de licenciamento ambiental e fiscalização das estações de esgoto do município, participaram da reunião com parlamentares. Apesar de terem estas funções, os técnicos não souberam responder às perguntas da comissão sobre a origem do esgoto encontrado em trechos da lagoa. De acordo com eles, há um número pequeno de fiscais, além da dificuldade de ter informações de alguns locais que são de responsabilidade da SEDAI. Aquela área ali, ela tem rede de esgoto, e tendo rede de esgoto, não era para ter nenhum dejeto sendo jogado na lagoa. Mas como que eu faço para identificar de onde está vindo? Porque você tem um ponto de saída. Como que aquilo interliga ali se não era para a rede de esgoto estar jogando nada na lagoa? Então ela não deveria estar. Logo, é uma ligação, entre aspas, clandestina. Os parlamentares também questionaram o desmatamento das margens do canal de Marapendi no entorno do shopping Downtown. O engenheiro florestal da Seconserma explicou que a área sem vegetação faz parte de um projeto de recuperação ambiental da Prefeitura, autorizada pela Justiça Federal. Elaboramos o projeto e estamos executando ele, acompanhando a execução dele, e está sendo custeado com compensações ambientais de licenciamento. A gente tem a previsão de terminar esse projeto em outubro ou novembro desse ano ainda. A área de trabalho tem 33 mil metros quadrados. Ela vai quase debaixo do viaduto da Avenida das Américas sobre o canal de Marapendi, vai
até a rótula de entrada dos fundos dos shoppings ali. Os parlamentares relembraram a visita feita de barco às lagoas de Jacarepaguá e Marapendi no fim de maio, quando encontraram o escoamento de esgoto. Eles reforçaram a responsabilidade da prefeitura e a necessidade de punição dos estabelecimentos poluidores. Essas estações de tratamento de esgoto, desses condomínios, né, que ficam no entorno da Lagoa de Marapendi, eles foram licenciados pela prefeitura. Então significa que se a prefeitura ela autorizou, né, a implantação, a instalação e o funcionamento dessa estação de tratamento de esgoto, cabe também à prefeitura, através agora de um órgão do meio ambiente que juntou, unificou, tal, que fiscalize essas estações de tratamento de esgoto. Porque o que nós verificamos, não adianta nem dizer que não é. O que nós verificamos em loco, que aquilo ali é esgoto. E vinha, né, dos condomínios do Golden Green, do Parque das Rosas, vinham de lá, porque só tinha aquele empreendimento ali. E tem uma outra agravante em relação a isso. Quais são as penalidades que a prefeitura, quais são as infrações que a prefeitura dá para esses condomínios que estão jogando esgoto in natura na Lagoa de Marapendi? A presidente da comissão, deputada Cidinha Campos, destacou que vai esgotar todas as possibilidades no processo de investigação para descobrir quem são os responsáveis pela poluição destas lagoas da Zona Oeste. A gente vai caminhando. Nós tivemos a SEDAI esclareceu algumas coisas, nós vamos chegar. O caminho é tortuoso. Mas nós vamos chegar onde a gente quer chegar e precisa chegar. Nós vamos saber quem está poluindo. Tá? Agora, se vai acontecer alguma coisa, eu também não sei. E agora eu descobri um caminho. Ministério Público. Eu vou mandar tudo para lá. Porque como eles já estão prendendo, ou pelo menos já viraram réus, os responsáveis pelo lixão de Belford Roxo, quem sabe os poluidores da Lagoa de Marapendi também acabem no mesmo caminho, respondendo judicialmente por isso. Nesta quarta-feira foi apresentada a primeira simulação de um mapa de oferta e demanda do pequeno agricultor rural do Rio de Janeiro durante um encontro realizado pelo Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado. O mapa tem como objetivo promover o desenvolvimento regional e ajudar o Estado a cumprir a lei federal, que determina que pelo menos 30% do valor repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o Programa Nacional de Alimentação Escolar sejam utilizados na compra de produtos da agricultura familiar. Esse diretor não sabe onde os produtores estão, o que eles vendem, os contatos. Então, esse mapa interativo ele vai fornecer também outros dados de contato, o que é produzido, etc. Para a subdiretora do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado, a ferramenta pode subsidiar a tomada de decisão dos diretores das escolas estaduais na compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar. Hoje a gente conseguiu botar para todo mundo visualizar o potencial que tem a ferramenta de geotecnologia e como é que a gente pode integrar dados para facilitar a vida do diretor que está na escola e que precisa comprar da agricultura familiar. Então, esse é o primeiro teste, né, uma versão beta, como dizem os professores, mas já é uma ideia do que a gente tem de horizonte para entregar até o final desse ano. A CCJ aprovou nesta quarta-feira projeto do deputado Paulo Ramos que determina que multas aplicadas em veículos estacionados somente terão validade mediante registro fotográfico. O objetivo do parlamentar é dar mais transparência à população, evitando assim possíveis fraudes nas infrações e também multas injustas, como por exemplo no caso da clonagem de placas. É uma forma, pelo menos, de exigir a fidelidade. Muita gente recebe multas e não sabe como aquela multa foi aplicada porque não passou pelo lugar. Tem muitas placas clonadas, é uma coisa assim completamente desagradável. Também recebeu parecer pela constitucionalidade a proposta do deputado Samuel Malafaia, que reserva 2% das vagas de emprego em obras públicas estaduais e em empresas que recebem incentivos fiscais do Estado para pessoas em situação de rua. Essas pessoas, na maioria das vezes, elas vão ao centro social para receber alimento e ali se cadastram. Então, esses centros sociais que atendem essas pessoas podem muito bem indicar algumas delas que tenham capacidade, porque às vezes a pessoa está tão fragilizada que não tem nem capacidade de trabalho. Tendo a lei, as empresas então podem empregar. Um camarada pode ser um faxineiro, né? Um camarada pode ser um ajudante de obra, fazendo serviço de ajudante de pedreiro, carregando as coisas, para se incentivar, porque a pessoa fica ali prostrada, sem ajuda,
e vai acostumando com aquela vida. E essa é uma forma da gente dar a nossa contribuição com uma lei para que as empresas que têm obras públicas ou aquelas que têm benefícios, né, fiscais, vantagens grandes, possam também abrir um pouco a oportunidade para esse pessoal sofrido que fica na rua e precisa de uma oportunidade para poder aumentar, melhorar a sua autoestima e ser, né, um cidadão. E o Rio de Janeiro poderá ter um programa de adoção de cães abandonados para uso das polícias militar e civil, do Corpo de Bombeiros e das secretarias estaduais de Segurança Pública e de Administração Penitenciária. A ideia do deputado Carlos Mink é que as instituições resgatem e treinem os animais para que eles sejam usados em serviço. A matéria foi considerada constitucional pela comissão. Eu vi que no Chile esse programa foi muito bem sucedido, né? Policiais, agentes de defesa adotam cães abandonados, alimentam, treinam e eles fazem companhia nas vistorias. Em São Paulo foi adotado também. Então você tem um ganho duplo. Você tira da rua um cão abandonado que vai ser atropelado e vai transmitir doença para as pessoas, vai ser um vetor, e põe ele para ser treinado e fazer companhia aos policiais nas rondas. Então foi um sucesso no Chile, em São Paulo, vai ser um sucesso aqui no Rio também. O nome do ex-deputado Tiago Mohamed foi aprovado pelo plenário da Alerj para ocupar a vaga de conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado. Veja como foram as votações com Fernanda Nogueira. Nesta quarta-feira foi aprovada a mensagem do governo que indica o ex-deputado Tiago Mohamed para o cargo de conselheiro da Agenersa, Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio. O mandato é de 4 anos. Eu encaro como um grande desafio. Eu vou me esforçar ao máximo para honrar os votos, a eleição e a indicação que eu tive aqui, para trabalhar para melhorar cada vez mais o saneamento, a regulação das agências, o abastecimento de gás, os resíduos sólidos, enfim, todas as atribuições da Agenersa eu vou me dedicar ao máximo para que eu possa cumprir bem esse papel durante esses 4 anos de mandato. A gente tem um grande desafio no saneamento básico, a gente tem a Baía de Guanabara, tem várias discussões que vão ser encaminhadas daqui para frente, que a gente precisa estar atento e trabalhar para que as metas estabelecidas para as empresas de saneamento e de gás sejam cumpridas. Esse vai ser o nosso papel ali, para que os contratos sejam respeitados e as metas cumpridas. Também aprovado o projeto que autoriza o governo a criar centros de diagnóstico do câncer na rede pública estadual. O texto assinado por 14 parlamentares diz que a implantação desses espaços vai garantir a identificação precoce da doença. A matéria segue para sanção ou veto do governador. O que a gente vem observando ao longo dos anos que, por falta de estrutura governamental, na questão de você poder proporcionar o diagnóstico precoce da doença, várias pessoas têm o seu destino ali selado quando ele chega ao atendimento médico já com quadro avançado da doença. Então, o objetivo desse projeto é a criação de polos de diagnóstico de diversos tipos de câncer, localizados em diversos pontos do estado do Rio de Janeiro. Condomínios residenciais e comerciais podem ter os sistemas de segurança integrados às ferramentas de monitoramento da Polícia Militar. O texto da deputada Lucinha pede ao governo que crie convênios com os condomínios para a implantação do sistema. A proposta recebeu uma emenda. Trocas de informações, ferramentas tecnológicas, para que os condomínios possam viabilizar um sistema de segurança integrado online, para que a Polícia Militar também possa ajudar nessa ferramenta tecnológica. Isso garantir mais segurança aos condomínios. Então, é um projeto de lei muito importante para a sociedade. Os deputados Átila Nunes e Cidinha Campos querem que todos os órgãos da administração pública, direta e indireta do Estado, ofereçam gratuitamente o sinal de internet sem fio e de banda larga. O objetivo da proposta é contribuir para a ampliação do acesso gratuito ao sinal de internet. A matéria foi aprovada e segue para análise do governador. É um desespero, as pessoas às vezes querem entrar em contato com alguém e você, sabe, não tem acesso às senhas, e não há por que não ter.
Então eu acho o projeto bastante oportuno. Vamos começar pelos prédios públicos, evidentemente. Pode ser proibida no estado do Rio a utilização de animais para o desenvolvimento, experimento ou teste de produtos cosméticos, de higiene pessoal, de limpeza, perfumes e componentes. É o que prevê o projeto dos deputados Paulo Ramos, Gilberto Palmares e do deputado licenciado Tiago Pampolha. A proposta foi aprovada em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. A própria ciência já demonstrou que há outros processos que podem ser utilizados para esse tipo de pesquisa sem necessariamente tratar de forma cruel os animais. Então eu repito, eu acho que é um avanço pequeno, mais importante na defesa dos animais. Outro projeto suspende a exigência de pagamento integral do IPVA pelo comprador do veículo quando a transferência de proprietário acontecer antes do vencimento da cota única ou primeira parcela. O novo dono vai poder pagar o IPVA na data de vencimento determinada pelo final da placa e também parcelar o imposto em 3 vezes. A proposta não se aplica a veículos que tenham débitos anteriores. O texto assinado pelo deputado Luiz Martins vai ser analisado pelo governador. Se você comprar o seu carro ou transferir o seu carro em janeiro, comprou em dezembro, vai transferir em janeiro, você é obrigado a pagar o teu IPVA de uma vez só. Você não tem a mesma oportunidade de outros contribuintes de parcelar em 3 vezes. Então é uma coisa injusta. Então nós estamos tratando de justiça das pessoas ter o mesmo direito de parcelamento que outros teriam, independente da placa ou não. Proposta do presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, proíbe órgãos da administração pública de comprar, ceder ou emprestar equipamento de interceptação telefônica. A regra não vale para as autoridades policiais do estado. O texto foi aprovado e retorna a plenário para mais uma discussão. Já o deputado Carlos Mink quer que o governo crie um serviço de atendimento móvel veterinário para resgate e socorro a animais de rua. O projeto recebeu 11 emendas e retornou às comissões. O Rio pode ter um sistema de reservatórios para escoamento e aproveitamento das águas pluviais nos moldes dos piscinões da Praça da Bandeira, no centro do Rio. A água armazenada deve ser direcionada para atividades como limpeza das ruas e corpo de bombeiros. A proposta do deputado Zito foi aprovada e volta ao plenário para mais uma votação. Os internos do sistema prisional, quando postos em liberdade, podem ter autorização para entrar em contato por telefone com um familiar para comunicar que está de saída do presídio. O mesmo direito pode ser garantido ao detento que for transferido de unidade prisional. A proposta do deputado Carlos Macedo recebeu uma emenda e retornou às comissões. O detento ele deixa a unidade onde ele cumpriu pena e ele sai muitas das vezes desorientado, dependendo do tempo que ele passou lá, careca, às vezes descalço, com alvará de soltura na mão e, enfim, não tem recurso, não tem dinheiro para passagem nem nada. Então o projeto visa garantir ou dar o mínimo de dignidade humana a esse ex-detento que, por força da lei, passou a estar em liberdade, que faça um contato com seus familiares para que possa ser providenciado o transporte. Isso é o mínimo da dignidade humana que o projeto tenta garantir. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.